Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal e é com uma alegria imensa que eu trago uma novidade. Depois do grande sucesso das ervas do meu jardim, agora eu estou começando uma nova série aqui no canal, As Flores do Meu Jardim. Então, eu convido você mais uma vez a seguir comigo por essa trilha toda perfumada de flores, de encantamento, de beleza, de magia. E nós estamos juntas como estivemos nas ervas. Quem não conhece, tem uma playlist aqui no canal, você pode acessar. Ela está completa desde o comecinho da primeira erva até o final. E agora iniciaremos essa nova, de novo no nosso jardim, agora bem florido e mais perfumado ainda. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira flor, que é a pluma brilhante. Espero que você goste. Namastê! Era uma vez, no universo dos elementais, das fadas, duendes, gnomos, existiam dois grupos rivais. Um era o grupo dos elementais azuis e o outro era o grupo dos rosas. Eles viviam cada um em sua floresta e cultivavam lindas flores e plantas. Cada grupo cultivava as flores da sua cor correspondente e eles disputavam quem cultivava as mais belas. Certa vez, um deles, o do grupo azul, caminhou para muito além de seus campos e acabou encontrando uma floresta jamais explorada, repleta de flores brancas. Ninguém daquele mundo havia visto tal cor, e ele correu para avisar os seus companheiros. Mas ao voltar ao lugar, lá estava o grupo rosa já tomando posse das flores. Houve uma grande batalha, e com isso derramamento de sangue azul e rosa por todo o bosque. Ao final do dia, completamente exaustos, resolveram dar uma trégua, deitaram-se ali mesmo e dormiram profundamente. Ao acordarem pela manhã, já nos primeiros raios de sol, qual não foi a sua surpresa? As flores, antes brancas, ficaram manchadas com o sangue dos dois grupos, unindo assim o azul e o rosa, formando uma linda coloração lilás. Eles mal podiam acreditar no que estavam vendo, uma cor que não existia nesse mundo e de uma beleza exuberante. E foi assim que os povos, tomados de amor e encantamento, se uniram e perceberam que jamais precisavam brigar para impor as suas origens. Viram que, unindo as suas diferenças, poderiam surgir o terceiro, o quarto, o quinto, infinitos elementos ainda mais belos. Desde então, esses pequenos seres viajam pelo mundo, escondendo-se nos jardins das casas, nos vasos de plantas, nos parques, nas trilhas ou em qualquer lugar em que a natureza esteja presente. Estão também em lugares em que alguém esteja fazendo algo de que goste muito. Pode ser cozinhar, bordar, costurar, ler e muitas outras coisas. Eles entram em seu coração e pensamento e preenchem-os de amor, alegria e paz. Basta estar conectado para senti-los. E em homenagem a essa cor da união desses povos, eu escolhi essa flor lilás chamada pluma brilhante, ou Liatris em inglês. A ela são atribuídos 3 significados: alegria, bem-aventurança e felicidade, especialmente em relacionamentos românticos. E por isso ela é a queridinha pelos floristas para os arranjos de casamentos e Dia dos Namorados. Então vamos agora nos enamorar desse bordado tão especial. Vou começar então falando sobre o tecido. Eu usei um linho, mas você pode usar uma tricoline, um algodão cru com acabamento, o que você preferir. Eu cortei com 17 de largura por 18 de altura para dar uma margem aqui de segurança para nossa costura e também para caber o bastidor aqui nas laterais. Eu passei já aqui o risco para o tecido. Eu tenho vídeo aqui ensinando a fazer isso se você não sabe. Então, aqui
eu usei a rendinha, você não precisa passar esse risco, eu só delimitei. E essa parte aqui também, como ela é sobreposta, nós vamos fazer no final da aula. Então, aqui já está transferido. A minha renda, ela mede 2 centímetros de altura, mas se você quiser, você pode usar uma de 4 e preencher totalmente. Aqui eu vou sobrepor uma na outra. Então, eu ajeito ela aqui no risco e vou costurar em cima e embaixo. Pode ser a mão ou a máquina, tá? Então, aqui eu só vou posicionar para você entender o que eu estou dizendo. E aí, ela atinge a medida de 4 e fica esse espaço para a gente poder colocar o nome aqui do nosso bordado. Eu usei uma cola em bastão para facilitar aqui o trabalho. Se você tiver, ajuda bastante. É uma cola temporária, tá? E ela não vai manchar o tecido e sai lavando. Então, eu posiciono aqui direitinho e já costurei a minha para adiantar. A primeira, né? Agora eu venho com a segunda, faço a mesma coisa e aqui já estou com as 2 rendinhas já costuradas. O risco vai tampar um pouco ali, mas não tem problema, é fácil para a gente fazer. E vamos começar por esse arbusto, eu vou usar esse verde mais escuro, esse verde mais claro, vou alternar os galhos aqui para dar um efeito de luz e sombra. A agulha eu uso geralmente a 7 ou a 8 e vamos começar. Eu usei um fio só da linha. Aqui eu poderia dizer que é o ponto aresta, mas a gente seguiu por alguns caminhos diferentes aqui para completar o desenho. São pontos bem simples que você vai passando aqui de um galinho para o outro. Veja como que eu faço. São pontinhos retos e a gente vai completando o desenho. Aqui eu estou fazendo primeiro com o verde mais claro. Aqui, em lugares que eu achei que ficou muito grande, eu venho e dou uma pinçadinha com a mesma cor de linha para prender esse ponto. É mais por segurança mesmo. Que eu vou acelerar no vídeo, porque você acredito que já tenha pego o jeito, né? E continua da mesma forma nos outros galhos, alterna, não esquece de alternar com o escuro também. Então, aqui já está pronto o primeiro galinho. Veja que ultrapassou aqui a minha renda. E como o nosso avesso vai ficar escondido, então eu dei nozinhos, aqui eu vou te mostrar. Dou uma laçadinha e nunca corto no mesmo lugar onde eu estou. Passo embaixo de alguns pontos, veja que não apareceu na frente. Dou uma pinçadinha no tecido de vez em quando para arrematar, de forma que não apareça no direito. Passo por baixo de alguns pontos já feitos. E corto a minha linha. Aqui eu vou cortar o excesso do nozinho. Então, primeiro o arbusto está pronto, não está aparecendo no direito. Vamos fazer agora essa florzinha. Vou usar esse verde com 2 fios. Vamos fazer o caule com o ponto haste. Então, estou aqui com a minha linha. Vou um pouquinho para frente, mantenha a linha sempre para baixo. Não mude a direção da linha no meio do ponto,
porque vai dar defeito, tá? Então, começamos para baixo, ela vai ser mantida sempre para baixo. Vou um pouquinho para frente e volto no último ponto. E vou fazendo assim até chegar aqui em cima. Bom, chegamos aqui, eu vou fazer alguns pontinhos retos, acompanhando ali o risco. Aqui eu primeiro vou arrematar o ponto, fazer o último, né, para completar o haste. E agora sim nós vamos fazer o ponto reto. Volta sempre para o meio. Eu estou aqui acompanhando o meu risco do desenho. E aqui eu vou alternar com duas cores os nozinhos franceses. Eu vou manter esse mesmo verde que eu fiz o caule e também vou usar esse off-white com 2 fios também os dois. Então, eu vou começar a fazer os nozinhos franceses com o verde, que ele já está aqui no meu tecido, que eu fiz o caule. Então, segura, dá 2 voltinhas, não abandona essa linha. Volta quase que no mesmo lugar, mas não no mesmo, tá? Que senão periga do ponto ir lá para baixo. Segura essa linha até que ela entre totalmente. Aí. Se você é canhota, então é só segurar aqui da mesma forma com a mão direita, dá as voltinhas com a mão esquerda. Vai lá para baixo, não abandona essa linha até que ela desça toda. Mais uma vez, 2 voltinhas. Vai quase no mesmo lugar, mas não no mesmo. Segura essa linha. E desce lá no avesso. Aqui eu já fiz também com os branquinhos, já está pronta. Vamos fazer agora esse raminho. Eu usei essa cor assim, que parece meio dourado. E nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos o caule, vamos fazer para cá. Só que aqui a curvatura tá para baixo, tá vendo? Pro lado esquerdo. Então, eu vou começar aqui em cima, porque o ponto aço, ele tem que ficar sempre para fora da curvatura. Como eu gosto de manter a linha para baixo, então eu vou começar aqui de cima. Faço do mesmo jeito que eu fiz o outro caule, até lá embaixo. Aqui ele já está pronto, agora nós vamos fazer as folhinhas com esta cor, 2 fios. Vamos fazer o ponto margarida. Esse margarida eu vou fazer bem fechadinho, compridinho e fechado. Então, eu saio aqui no mesmo lugar, vou lá para cima e prendo o ponto. Vou fazer de novo, bem pertinho para você ver. Sair aqui, faço um arco, volto aqui no mesmo lugar onde eu estou. Vou lá na extremidade, a linha tem que ficar para baixo da agulha e puxa. Aí, eu estou dentro aqui do arco, tá vendo? Eu vou aqui fora, porque assim eu prendo o ponto. E assim, nós vamos fazer todas as folhas com esse mesmo ponto margarida. Ó, linha para baixo da agulha, estica e prende. E faz assim toda a folha. Essas duas são feitas da mesma forma e o arbusto também igualzinho. Então, agora nós vamos fazer a nossa pluma brilhante. Eu fiz esses pontos como um teste, achando que daria algum efeito mais escuro no meio, mas depois eu vi que não faz diferença nenhuma. E já era muito tarde para editar o vídeo, então não faça conta desses pontos bordados aqui no meio, que você vai ver agora na hora do bordado, tá? Então, vamos começar com o lilás, com 4 fios. Aqui, a gente começa de cima para baixo. Então, eu venho aqui, vou deixar a linha, um pedacinho da linha para fora. Segura, vai para o lado esquerdo e vem um pouquinho para frente do lado direito. Assim, a gente prendeu esse ponto. Essa linha aqui já está presa.
Aí eu saio aqui em cima, na mesma direção que está a minha linha solta. Eu vou um pouquinho para frente, só que eu não puxo essa linha totalmente, vai ficar uma argolinha. E eu venho aqui no último ponto. Vou um pouquinho para frente, prendendo assim essa argolinha. Agora, de novo, aqui em cima, na mesma direção que está a minha linha solta, e vou para frente, deixando outra argolinha. Volto aqui no último ponto e faço um ponto reto. Então, para você memorizar, quando a gente sai aqui em cima, na mesma direção da linha solta, nós vamos fazer uma argolinha. Quando a gente volta no ponto aqui, no último ponto, é hora de fazer um ponto reto para prender a argolinha. Se você tiver dúvida, volte esse vídeo várias vezes até você pegar a dinâmica, mas lembre-se, ó, estou aqui em cima na direção, é hora de fazer a argolinha. Quando eu volto no ponto, é hora de prender com o ponto reto. O tamanho da argolinha, assim, é mais ou menos, tá? Não precisam ficar todas iguais, porque depois nós vamos cortá-las. Veja que a minha nem está todas iguais, estão todas iguais. Vou deixar você observar bem como que é o movimento desse ponto. Como eu falei, volte várias vezes até você pegar qual é o movimento. Mas não é difícil, é um ponto fácil, ele só requer atenção. Aqui eu cheguei no caule, eu vou fazer o último. Ah, e respeite essa curvatura aqui do desenho, tá? Então, vou puxar todos para baixo e vou arrematar essa linha aqui, porque eu vou começar de novo aqui em cima com uma nova linha. Começo da mesma forma do que fizemos na primeira carreira. Linha sobrando, vou para trás e vou para frente. A carreira bem pertinho da outra. Aqui eu já estou finalizando, que eu fiz da mesma forma, e vou arrematar, para começar de novo outra carreira paralela. Aqui eu já fiz 3 carreirinhas, já estou fazendo a terceira. Da mesma forma, tá? A única coisa que muda é que tem mais linhas aqui, você tem que tomar um pouco mais cuidado para não enroscar. Agora sim, chegamos no meio, eu vou pegar 2 fios desse roxo com 2 fios do lilás. Então, os nossos 4 fios ficam assim, mescladinhos na mesma agulha. E vamos fazer o mesmo ponto aqui no meio, para que o meio fique mais escurinho. Que era esse o meu objetivo quando eu fiz esses pontos aleatórios aí no meio, mas por fim ele não aparece. Depois que a gente corta esse pontinho que ele fica com uma pluminha. Então, aqui é feito da mesma forma. Acredito que você já tenha pego o jeito daí do ponto. O ponto turco é um ponto bem bacana, dá para usar em bastante coisas. Agora, eu vou fazer esse outro lado. Eu virei meu bastidor e eu vou começar aqui, da parte de baixo e vou até lá na extremidade. Então, eu fiz 3 carreiras com o lilás, 2 com as 2 linhas mescladas, e agora eu vou fazer 2 ou 3 carreiras aqui desse outro lado. Faço da mesma forma. Aqui é um pouquinho chatinho, porque já tem vários pontos, né? E até preencher tudo, ele ficou assim. Agora é a hora da diversão. Nós vamos cortar todas essas argolinhas. Corte as argolas, tá? Não vem cortando já o fio, porque agora você vai entender o porquê. Deixa tudo cortadinho. Vai ficar assim bem feio no começo, vai falar, nossa, que coisa feia, mas ele vai pegando o jeito, vai ficando super bonitinho. E a gente nunca corta de uma vez, eu vou cortando aos poucos. Cortei um pouquinho e agora eu vou vir com a tesoura, ou pode ser uma escovinha, esfregando para que a linha desfie.
E ela vai ficando cada vez mais com cara de pluminha mesmo, de pompom, de pluminha. Agora eu venho e corto de novo. Vou aparando. Lembre-se, a gente nunca corta de uma vez já curtinho, tá? Você vai estragar seu ponto. Vem aos poucos, com paciência, desfio de novo. E agora venho aparando novamente. Com muita calma. Desfio de novo. Vou aparando. Quando você achar que já está bom, que já está bem aparadinho, eu uso a fita crepe para tirar os fiapinhos que ficam. Ela é ótima nessas horas. Então, já com a nossa pluminha feita, se precisar dar mais uma paradinha, você dá. E se quiser passar uma escovinha para desfiar mais. E nós vamos fazer agora o bulbo da flor. Eu usei esse bordô com 2 fios. Nós vamos fazer um ponto rococó. Então, eu vou dar só uma pinçadinha aqui no meu tecido. Não sai com a agulha totalmente, deixa ela aqui no tecido, segura e nós vamos dar 25 voltas. Segura essas voltinhas e puxa a linha com muito cuidado, apoia seu bastidor na mesa e ajeita esse ponto. Vê se não está enroscado nenhuma linha ali da pluma. E eu vou lá para baixo, no mesmo lugar onde está saindo a minha linha. Fizemos o primeiro. Agora eu venho aqui do ladinho, não precisa seguir o risco, tá? É só um direcionamento. Você vai ter que ficar preenchendo com esses pontos rococós. Até completar todo aqui a nossa parte de baixo da flor. Então, você vai fazer tudo da mesma forma. Vai lá para baixo. Desenrola de vez em quando a linha, tá? E aqui eu já fiz vários. Eu vou agora fazer alguns verdes para fazer um composê aqui, porque você pode ver na planta, ela tem essas partes verdes. Agora, com o mesmo verde e um fiozinho só, eu vou fazer alguns pontos retos. Porque na flor ficam esses fiapinhos de verde, né, do galinho, aqui nas extremidades. Então, é só você fazer alguns, não tem segredo isso. Vai fazendo aleatório, não faça tudo na mesma direção para dar uma harmonia no desenho. Lembrando que é o mesmo verde, só que agora só com um fio. E faz toda a volta. Aqui o meu já está pronto. E nós vamos fazer nozinhos franceses com as mesmas cores, só que agora com 3 fios. Então, é o mesmo bordô, o mesmo verde, 3 fios. Como ele vai afinando, agora passa a ser nozinho francês. Então, é da mesma forma. 2 voltinhas, volta lá pertinho, não no mesmo furo. E faz alguns em bordô e depois você acrescenta alguns verdes. Veja como é que ficou o meu, para você ter uma referência. E agora, daqui para baixo, com a mesma cor de linha, a mesma quantidade de fios, eu venho fazendo o ponto haste até lá embaixo. Então, eu nem arrematei dos nós franceses que eu estava usando o verde, já segui para fazer o caule com o ponto haste. E vai até lá embaixo. Então, aqui já está pronto. As outras plumas são feitas da mesma forma. Essas 2 florzinhas do mesmo jeito e o arbusto também tudo igual. Agora, aqui para o matinho, você usa a sua criatividade. Com todos os pontos que você aprendeu e as mesmas cores de linha, vai fazendo matinhos, nozinhos franceses, pontinhos retos, até ficar uma composição bem legal aqui embaixo. Agora aqui, eu usei uma outra cor de tecido, usei um linho bem fininho, que ele ficou transparente. Se o seu não é, você pode riscar com carbono e depois, ou com a caneta térmica, de preferência, põe aqui e
faz a letrinha, tá? Aqui eu vou posicionar, vou de novo usar a cola temporária para ficar mais fácil. Posiciona bem direitinho, seguindo aqui o risco do bordado. E com essa linha, a mesma que usamos lá na flor, nós vamos fazer ponto de alinhavo. Eu gosto de riscar para ter um direcionamento da onde eu vou fazer esse alinhavo. Então, aqui eu já risquei. O alinhavo é muito simples, vou mostrar aqui para você rapidinho. Faz da mesma forma toda a voltinha. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Namastê!